Olá, turma, sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Professor Sidney que vos fala, aqui é a nossa unidade curricular, Banco de Dados, tá ok? Vamos dar continuidade na nossa aula, então, né, no nosso primeiro encontro depois das férias aí. A gente teve uma semana, né, lá, meio corrida, né, e a gente não conseguiu dar muito conteúdo lá. Tinha festa junina, tinha preparação das festas, então a gente tem que relembrar aí os conteúdos que a gente fez, né, que a gente viu aí a aula passada, tá? Mas vamos lá então, dar continuidade e a gente vai ver hoje o que é dicionário de dados, tá ok? Então vamos lá. Só um pouquinho. Isso lá. Então, o que é dicionário de dados? O objetivo dessa aula de hoje, a gente vai rever e compreender alguns conceitos e vamos entender o que é um dicionário de dados. Identificar alguns campos, né, dentro desse dicionário, o que é os campos, os atributos e metadados. Vamos aprender a relacionar o dicionário de dados ao modelo de identidade de relacionamento e aplicar esses conceitos aí na criação de jogos e sistemas, ok? Aqui nós temos uma historinha aqui dentro de banco de dados, o RPG dos dados perdidos, tá? Então nós temos uma história aqui para ilustrar, em uns minutinhos aí para a gente pensar e vocês discutirem com vocês aí. A gente tem a seguinte história aqui. Carla e Joaquim são aspirantes aí, iniciantes desenvolvedores, estão criando um jogo estilo RPG, tá? Mas algo deu errado aí dentro desse contexto desse jogo, porque no banco de dados do jogo os personagens sumiram. O que aconteceu? Os nomes estão trocados e ninguém sabe se está com vida ou se é um número ou é um texto, se esse número de vida é um texto ou não. Algumas questões ficaram confusas aí dentro desse jogo. A missão, então, nossa, aqui é encontrar uma forma de documentar todos os dados do jogo para que nada se perca, tá? Então, uma solução aqui para essa ideia aqui seria, né? Vamos discutir entre nós aqui. Dicionário de dados é um verdadeiro grimónio, né, mágico, que descreve tudo que existe dentro de um sistema. Então, seria uma solução, será? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que antes de vocês conhecerem, não sei se vocês já conhecem ou já viram falar sobre dicionário de banco de dados, mas se vocês, dependente da situação, né, do status que estejam aí vocês, o que vocês acham dentro desse contexto aqui, dentro dessa história aqui? A solução seria essa, talvez? Um dicionário de dados? Quem acha que sim, quem acha que não? Quem quer comentar alguma coisa aí? Por favor, 3 minutinhos aí para a gente discutir e socializar aqui entre nós. Sim, né, Adriano? O Adriano concorda que sim, que uma solução seria aí o banco de dados. Mas alguém aí, dentro da sala de aula, discorda ou concorda com isso aí? Suelen, Daniele. Concordamos que sim, né, pessoal? A Daniele, a Sueli, o Adriano. Seria uma boa ideia aqui, então, já que é um grimónio aí mágico dentro da programação aí, a gente ter o dicionário de banco de dados, tá? E dentro disso aí, então, eu faço uma outra pergunta para vocês. O que seria, então, o dicionário de banco de dados? Concordamos que sim, que seria uma solução aqui para a Carla e para o Joaquim resolver essa questão aí, problemática aqui de conflitos entre números e texto dentro do banco de dados. Os nomes dos personagens sumiram. Mas a pergunta é, o que é um banco de dados, então? Um dicionário de banco de dados? Alguém aí se arrisca? Alguém arrisca aí um palpite, um chute, ou sabe nessa informação aí com clareza, com especialidades aí, especificações corretas, o que seria o dicionário de banco de dados? Não, 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 nada. Nada dos senhores?
Então vamos lá, então, já que ninguém me respondeu, vamos dar o clique próximo aqui do que seria, né? A Sueli, obrigado, Sueli. Informações do que está armazenados, ela acha. Tá? Então vamos lá. Vamos complementar então essa questão aí. É o manual do jogo, mas para o banco de dados. É como se fosse um manual do jogo. A gente tem lá, né? Não só como manual do jogo, mas qualquer um outro manual aí. Só que direcionado para banco de dados. E neles estão escritos ali todos os campos, tipos de dados, os relacionamentos que existem entre eles, os valores que são válidos, que são aceitos dentro desses campos, os tamanhos que existem dentro desses dados aí, que são receptados, e obrigatoriedades ali que são necessárias para esse banco de dados funcionar. Exemplos aqui que a gente tem dentro desse dicionário, né, por exemplo, aqui, como atributos em uma entidade de personagens. Vamos lá? Vamos dar uma olhada? Então, aqui dentro de uma entidade, por exemplo, que a gente chama de personagens, a gente tem ali código de personagens, número inteiro, nome, texto até 50 caracteres, classe, guerreiro, mago, etc. E vida, inteiro, obrigatório, né? Tá ok? Então, um exemplo aqui de como que é, agora ficou mais claro o que seria esse dicionário aí para nós, tá? Metadados e a importância no jogo. Tá? Metadados são dados que descrevem os dados dentro do nosso dicionário, tá? E dentro do banco de dados. Um dicionário de dados é uma coleção de metadados, ok? E o que ele faz? Ele ajuda os desenvolvedores, os analistas e até os designers a entenderem como os dados funcionam, tá? Então, sem um dicionário, o desenvolvedor é um guerreiro sem mapa, ok? É isso, Sueli? O que você ficou impressionada aí, minha querida? Então, sem esse dicionário aí, o desenvolvedor é um guerreiro sem mapa, né? Como a gente vai se direcionar dentro de um jogo? Como que a gente vai ter direções para fazer algumas coisas dentro do jogo, ou até sobreviver dentro do jogo, se a gente não tem um mapa do nosso jogo? Então, um guerreiro sem mapa, né? Seria ali o desenvolvedor sem o dicionário de dados, tá ok? Bugou aí com tantos dados, tantas informações, né? Tantos metadados. Então é isso, a importância dentro do jogo seria isso, a gente entender essa questão do dicionário de dados, tá ok? Vamos trazer um exemplo visual disso aqui, para a gente tentar entender como que funcionaria dentro de um jogo aí, essa questão de organização do dicionário aí, trazendo essas informações aí dos nossos jogos. Tá? Exemplo visual aqui, né, em forma de história, de storytelling. Mas imagine que você tem um jogo, as seguintes entidades, vamos lá? Então você tem personagem, missão e itens, né? Então, atributos de item, por exemplo, nós temos identificação do item e de item. Aí nós temos o tipo, que ele é inteiro. O tamanho, a gente não tem essa informação do tamanho. Obrigatório, sim, ele é um campo obrigatório. Descrição desse identificador é um identificador de item, ok? Depois nós temos o atributo nome, que recebe texto. Então, que tipo de dado ele recebe? Texto. Tamanho que ele recebe? 50. É obrigatório? Sim. O que é a descrição dele? Nome do item. Atributo próximo, tipo. O tipo que ele recebe de dado? Texto. Que tamanho que ele tem? 20. Ele é obrigatório? Não, ele não é obrigatório. E qual que é a descrição desse atributo? Arma, porção, armadura, essas questões aqui, tá ok? Então seria mais ou menos aí esse exemplo visual aí dentro de uma entidade aí, personagens. Atributos de item, desculpa. Tá ok? E a gente tem uma atividade, então, para desenvolver agora. Criando um dicionário de dados para um jogo.
Então, cria um dicionário de dados para um jogo simples, como, por exemplo, Pokémon, Among Us, RPG, né? Outros jogos aí que a gente conhece. E você deve definir duas entidades ali, jogador e item, pelo menos 3 atributos por entidade. E para cada atributo ali, nome, tipo, tamanho, é obrigatório ou não, uma breve descrição, tá? E a gente vai colocar no Google ali no Google Class, tá? Deixa eu só abrir para vocês lá essa informação aí. Deixa eu ver se está lá no campo atividades já. Tá? Essa atividade aqui já vai aparecer para vocês ali, só um minutinho. Beleza, turma. Então é isso aí. Bom final de aula para vocês aí, final de tarde para vocês aí. Deus abençoe vocês. Até a próxima.